Sessões virtuais podem garantir mandato de Eduardo Bolsonaro até 2026. Deputado permanece nos Estados Unidos e pode evitar perda do cargo com presença remota nas votações da Câmara. Preste bem atenção nas principais informações do dia de hoje e me ajude a compartilhar. Informação já na sua tela. Vamos manter Bolsonaro nas redes. Bolsonaro em 2027, eu vou subir a rampa do Palácio do Planalto. Lembrando a vocês que o ex-presidente da República está proibido de publicar nas redes sociais, então é importante a gente manter Bolsonaro nas redes, porque em 2027 a volta de Jair Bolsonaro pode acontecer, se o povo brasileiro fizer a sua parte. Continuando aqui, urgente, senadores do Brasil nos Estados Unidos não têm reunião marcada com ninguém do governo Trump. E quem tá pagando essa viagem? O povo brasileiro. Eu e você, para senadores ficarem fazendo reunião sozinhos, entre eles nos Estados Unidos. Tá aqui. Congressistas do Brasil chegam aos Estados Unidos e fazem reunião sozinhos no hotel. O próprio Eduardo Bolsonaro já tinha alertado que vocês receberiam um não, uma porta fechada na cara dos senadores. E é isso que está acontecendo. Quem tem que negociar isso tudo é o governo que está aí agora, que é o pinguço do Lula, que está querendo dobrar a aposta e isso não vai dar bom. Continuando aqui então, aqui é a confirmação. Direto dos Estados Unidos, Trump confirma que o tarifaço que inclui o Brasil começará no dia 1 de agosto. O 1 de agosto está lá para todos. No, the August 1st is there for everyone. The deals all start on August 1st. Most of the deals, other than steel and aluminum, which we've been getting 50% tariffs from, I guess, just about everybody, and those have come in, and we've taken in, hundreds of billions of dollars just on steel and aluminum. You've seen the numbers. We had a tremendous amount of money coming over the last month, and it's coming in, very rapidly, which is fair. Tá aí, 1 de agosto chegando e o Lula querendo mandar Geraldo Alckmin conversar com o presidente norte-americano. Alckmin que estava com ditadores esses dias atrás. E o Lula querendo entregar o seu vice. Aí fica complicado. Atenção, brasileiros perceberão que a Magnitsky não é apenas simbólica. Quando ela acontece com força, diz funcionário da Casa Branca. Mais uma bomba que explode lá em Brasília. Ministros do STF desesperados porque essa semana agora promete sanções em cima daqueles que abusaram da nossa Constituição. Continuando, os 2 novos ministros do STF na mira de sanções americanas. Mapeamento chegou ao governo em meio a escalada de ameaças de Trump ao Brasil. Salvador, dia 27/7/2025, fora Lula e Moraes. Dia 3 em todo o Brasil, com a informação de Nicolas. Essas imagens era para a imprensa dar um destaque hoje na mídia. Como a gente não tem a mídia tradicional, porque ela é comprada pelo governo Lula, eu e você temos que fazer essa parte. Compartilhar essas imagens com o Brasil todo, para que essa imagem chegue ao presidente norte-americano. O Brasil, o povo brasileiro, não está recuando. Moraes sim recuou, mas o povo vai continuar se manifestando. O povo nas ruas é a única solução para tirar Lula e Alexandre de Moraes do poder. E eles saindo do poder, meus amigos, a cadeia promete. Mais aqui. Urgente, Dr. Sebastião Coelho lidera carreata pelo impeachment de Lula e Alexandre de Moraes em Brasília.
Bora Brasil, bora Brasil. Estamos aqui, Esplanada dos Ministérios. É o povo pelo povo, chega de opressão. Fora Alexandre de Moraes, anistia já. Meus amigos, essas imagens aqui é importantíssimo o seu compartilhamento. A próxima informação vai ser agora das Forças Armadas, que estão desesperados também. Por quê? O governo Trump sabe muito bem qual é o buraco que as Forças Armadas do nosso país entrou. E eu quero compartilhar essa informação com vocês. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar com mais pessoas. Spoiler para vocês. É a Casa Branca que decide esse tipo de coisa. E se o Trump decidir que serão afetados, não passe de mágica, serão afetados. Então vocês das Forças Armadas, vocês estão confiantes, estão tranquilos até agora? Continuem assim por pouco tempo. Eu sei que está todo mundo tão perdido que as autoridades também não sabem o que fazer. Hoje mesmo, em um evento em Minas Gerais, o Lula disse que o Trump não quer conversa. E que se ele estivesse trucando, ele ia tomar um 6, porque o Lula é um bom de truco. Cara, eu vou dizer, uma parte das coisas que eu faço é que eu pego essas principais notícias e tenho que traduzir e mandar para os gringos. Essa eu pedi para uma pessoa que às vezes ajuda a gente, que não gosta de ser identificada, para ela traduzir. Mas eu falei, cara, porra, boa sorte traduzindo esse troço, cara. Como é que eu vou explicar para o gringo, que não existe truco aqui nos Estados Unidos, que o Lula é bom de truco, que se o Trump estiver trucando, o Lula vai ele vai tomar um 6 porque o Lula é bom de truco. Eu não tenho como traduzir essas coisas, eu não tenho como realizar esse trabalho. Eu peço que vocês entendam isso. Para efeito de curiosidade, a gente teve que traduzir para pôquer. E isso está muito bom, porque assim, os caras estão que nem barata tonta. Lembra das fases do luto? Eu falo sempre que a primeira fase é a negação. Lembra disso? A gente está saindo da fase da negação. Agora a gente está entrando na fase da barganha. E talvez até da depressão. Talvez até no modo da depressão. Eu disse aqui, ó. Negação, já passamos pela negação. Raiva, houve um momento de raiva muito grande, já passamos, superamos. Agora estamos no terceiro momento da barganha, rumo à depressão, para então chegarmos à aceitação. Eu gozo, com duplo sentido, por favor, particularmente me regozijo quando vejo que um dos setores que já percebeu que o negócio é muito sério e pode ficar pior foi o setor do hortifruti. Eu não estou me referindo aos produtores do suco de laranja, que também vão ser muito afetados pelas tarifas, mas de outra fruta também muito popular no Brasil. Eu estou me referindo à melancia. Porque ontem o Caio Junqueira noticiou a seguinte notícia, né? Noticiou o seguinte fato na CNN. Forças Armadas reforçam a aliança com os Estados Unidos anti-assédio de Rússia e China. E o que acontece é que as Forças Armadas buscaram, em contato com as autoridades militares americanas, sinais de que a tensão crescente entre o Brasil e os Estados Unidos não atrapalharia as relações históricas entre as Forças Armadas dos dois países e, acima de tudo, as parcerias, os negócios já planejados. E esse é um ponto muito interessante e para o qual poucas pessoas têm prestado atenção. Vejam só, o Exército já tem encomendado 12 helicópteros Black Hawk, avaliados em 451 milhões de dólares, 222 mísseis Javelin, que são aquele míssil legal que a gente joga nos jogos anti-tanque e anti-helicóptero também, 74 milhões de dólares. Nós temos, então, que a compra de equipamentos americanos já encomendados parte do Brasil gira em torno de 525 milhões de dólares. O que representa, para vocês saberem, menos de 1% do Foreign Military Sales, que é o programa do governo dos Estados Unidos para a venda de equipamentos de defesa para países aliados. Essa encomenda para os Estados Unidos é meio que peanuts, como a gente diz aqui. É troco de pinga. Não representa nem 1% do que eles vendem anualmente em termos de equipamentos, que são 55 bilhões de dólares. Mas para o Brasil, ela representa simplesmente quase que totalmente a capacidade de incremento de defesa e resposta militar. Então, um setor que pode ser, sim, grandemente afetado pelas sanções americanas é o setor militar.
E não para por aí. As repercussões vão além do cenário nacional, porque em junho desse ano, a Colômbia anunciou que estava negociando a compra de caças de Gripen com uma participação da Embraer, que faria a montagem na fábrica deles no interior de São Paulo. O problema, no entanto, é que 30% dos componentes do Gripen são... Adivinha de onde vem? A China? Não. Vem dos Estados Unidos. Então, se os americanos não permitirem a venda desses componentes, ou taxarem em 50%, as Forças Armadas podem dizer adeus à montagem do Gripen, tanto para uso no Brasil, quanto para venda nos outros países. Na reportagem do Caio Junqueira, ele inclusive reporta que os americanos têm dado sinais de que nada disso será afetado. Mas eu quero fazer um spoiler para vocês. É a Casa Branca que decide esse tipo de coisa. E se o Trump decidir que serão afetados, não passe de mágica, serão afetados. Então vocês das Forças Armadas, vocês estão confiantes, estão tranquilos até agora? Continuem assim por pouco tempo. Que o militar do Pentágono tiver falado para vocês, pouco importa se o Trump decidir que vai aplicar sanções às transações militares com o Brasil também. E como eu já disse aqui, todas as cartas estão na mesa da Casa Branca e nenhuma delas foi considerada medida desconsiderada, né? Nenhuma delas foi medida desconsiderada. Eu faço aqui um retrospecto que me traz uma certa satisfação, que já trouxe aqui várias vezes as reportagens de que uma das razões para a inação dos melancias brasileiros foi que eles disseram, e isso é público, e o próprio ministro Barroso já falou sobre isso, que era o medo dos militares de que os americanos cessassem cooperações militares contra o Brasil. Caso o trabalho do Alexandre de Moraes fosse questionado, Joe Biden poderia cessar e aplicar sanções à área militar do Brasil. Quer dizer, entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra. Mas quem sabe terão a guerra. Que eu vou fazer questão de muito em breve tirar uma fotinho na porta do Pentágono para vocês verem a próxima direção na qual eu vou continuar trabalhando até que o regime ceda. General Tomás, vai para casa. Tá bom para você. Eu te chamo quando eu for ministro da Defesa em 2027 de novo para ajudança de ordem. Eu tenho esse combinado contigo. Vai para casa. Vai botar um pijama. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Esse vídeo vai dar o que falar. Mas, hein? Vamos lá, né? Fazer o quê? Esse assunto tem que ser pautado e a gente tem que falar sobre isso. Tem muita gente, principalmente aquela direita limpinha, a direita permitida, reclamando das ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Muita gente. A imprensa está adorando essa ruptura na direita. Mas será que realmente nós deveríamos estar reclamando do que ele está fazendo? É aqui que vai entrar a parte mais polêmica, tá? Se preparem. As ditaduras que existem hoje no mundo, elas conseguem ou conseguiriam deixar de ser ditaduras e voltar a ser democracia sem interferência exterior? Você acha que todas as vezes que as pessoas de Cuba, milhões, foram para as ruas pedindo o retorno da democracia, dizendo que estão com fome, eles conseguiram alguma coisa? Ou na Coreia do Norte, onde nem sequer tentam mais, tamanha é a consolidação da ditadura de lá. Na China, nós sabemos, qualquer um que tenta é executado com tiro na testa. Na Venezuela, está praticamente a mesma coisa. Inclusive,
A oposição venceu na Venezuela, mas a ditadura prendeu essas pessoas e acabou com toda a oposição. E a Suprema Corte fez parte disso. Em Cuba, a Suprema Corte também faz parte disso, assim como em China, assim como na Coreia do Norte, assim como em qualquer ditadura. A ditadura cria mecanismos para se perpetuar no poder, e um desses mecanismos é uma suposta força judiciária. Então eu primeiro preciso que você responda essa pergunta. Você acredita que na atual conjuntura do Brasil, todas essas instituições que foram sequestradas, todos os atropelos, desrespeito à Constituição, perseguição, proibição de manifestação pacífica, censura nas redes sociais, inquéritos abertos ilegalmente, você acha que o Brasil consegue voltar a ser uma democracia apenas por institutos ou dispositivos dentro do nosso país? Se você acompanha a política, o mínimo que seja, eu tenho certeza que a sua resposta é um estrondoso não. Hoje, o mecanismo ditatorial está tão fincado no nosso país que, por forças internas, nós não somos mais capazes de restabelecer a democracia, a liberdade de expressão e respeito à Constituição. Bom, dito isso, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não é salvar o pai dele. Eu te garanto que não é. Não é a prioridade do Eduardo salvar o pai dele. O Eduardo quer salvar o país. Mas ele sabe que para isso, esse câncer ditatorial que existe aqui dentro precisa de um remédio forte. E assim como um câncer envolve um tratamento que muitas vezes, para extirpar o câncer, acaba tendo alguns efeitos colaterais, infelizmente, para extirpar o câncer ditatorial do Brasil, o Brasil sofrerá efeitos colaterais. E a culpa disso é do câncer, de quem protege o câncer, ou daqueles que querem acabar com esse câncer? É muito simples a pergunta. Então nós temos uma narrativa criada pela extrema imprensa e pela esquerda, como se o Eduardo Bolsonaro fosse um traidor. Não, traidor é quem apoia essa ditadura aqui dentro do nosso país. O Brasil foi sequestrado pelos traidores da pátria. E eles perseguem qualquer um que queira resgatar a pátria, a liberdade da nossa pátria. As consequências virão. Nós já sabemos que as consequências virão e serão gravíssimas. Esses traidores da pátria não querem resolver a situação. Eles querem ver a terra arrasada para poder reinar sobre as cinzas. Mas as consequências virão, e se prepare. E para que o resultado alcançado seja o que a gente quer, não basta apenas ficar na sua casa, no seu sofá, torcendo. Essa interferência internacional está dando uma oportunidade para as pessoas do Brasil de finalmente revidar com uma verdadeira expectativa de resultado real. Porque antes era apenas uma bravata, era apenas mostrar que estávamos vivos. Agora é uma real possibilidade de alcançar um resultado, o tão almejado resultado. Veja, pesquisas mostram que para o povo brasileiro o que mais representa ameaça à democracia é o judiciário. Pesquisas mostram que apenas 16% do Brasil concorda com o STF. São pesquisas. Pesquisas internas no Congresso mostram que deputados e senadores já não aguentam mais as interferências da nossa Suprema Corte e que o Congresso, onde estão os representantes eleitos, foi praticamente dissolvido. Basta olhar a última decisão do IOF. E são várias outras pesquisas e indicadores que mostram que o povo brasileiro já não aguenta mais essa ditadura. O desequilíbrio dos poderes no Brasil já chegou a um patamar onde um poder absorveu tantas prerrogativas e diluiu os outros, que isso sim é uma ditadura. E as consequências virão. Agora, ficar do lado de ficar reclamando ou criticando alguém que teve suas contas bancárias bloqueadas, da sua esposa, está exilado em outro país, não pode mais voltar para o Brasil para visitar sua família, e já foi avisado lá atrás que ele era o alvo. Nas conversas vazadas entre os juízes substitutos e assessores do Alexandre de Moraes, já estava claro, o Alexandre de Moraes tinha o Eduardo Bolsonaro como alvo, e ele estava cismado, e quando ele cisma, ninguém controla ele. Vai ser o momento que vai separar quem realmente tem a coragem de lutar por liberdade e quem apenas fica na sua casa torcendo para que algum herói caia do céu e o faça. Esse momento está chegando.
Todos os dias nós estamos vendo mais pessoas indo para as ruas. No dia 3 de agosto, a expectativa é fazer a maior, mais ampla manifestação do povo brasileiro na nossa história. E nós tivemos manifestações históricas no passado recente. Só que essa tem que ser uma que nunca mais precisa ser repetido, porque se tiver que ser, é porque o Brasil realmente já era. Tem chance, pessoal. Nós temos uma oportunidade de reverter o que aconteceu. Agora, não vá para cima, não critique, não ataque aqueles que estão se sacrificando para fazer isso acontecer. Então, é muito triste quando eu vejo governadores ou candidatos a presidente falando besteira. Como se realmente apenas resolver a questão econômica vai acabar com os tarifaços ou com as leis que estão vindo, as ações Magnitsky e outras. Não, está muito claro. Ou o Brasil volta a ser uma democracia que respeita a liberdade de expressão e a Constituição, ou todos nós sofreremos consequências, e principalmente essas autoridades que se recusam a entender o que está acontecendo. Vai ser tanta gente levando paulada nas próximas semanas que eu tenho certeza que pelo menos uma boa parte da nossa sede por justiça será saciada. E isso é verdade, nós estamos no momento de sede por justiça. O que nós queremos é que a justiça seja feita contra aquelas pessoas que transformaram o Brasil numa supremocracia, numa espécie de cartel controlado por facções criminosas, com uma fachada de Estado Democrático de Direito, mas que, na verdade, é, sim, uma ditadura. E muita paulada está vindo por aí. Até mesmo a imprensa acordou. O que antes eles contavam piada e tiravam onda, hoje eles entendem a gravidade da situação. Não serão apenas ministros do STF e pessoas próximas a eles, PGR e delegado do PF, que sofrerão consequências. De acordo com essa reportagem que eu vou mostrar para vocês agora, até mesmo o pessoal do governo Lula sofrerá as consequências. É muito bom assistir isso. A tarifa geral de 50% deve ser mantida essa semana e devem vir sanções contra integrantes do governo brasileiro. Segundo a minha apuração, pessoas do entorno do presidente Lula devem perder o visto para os Estados Unidos, não o presidente, nem a primeira-dama e nem o vice-presidente Alckmin, mas outras pessoas que estão ali ao redor do presidente Lula. Ministros, né, alguns ministros, com certeza eu acho né, que o Bessias, né, aquele que levou o documento para o Lula não ser preso e hoje está na AGU, eu acho, né? O que é censurar todo mundo? Eu acho que ele também vai ter uma surpresinha interessante. E deve ser adotada também uma segunda camada de sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor das punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais. E censuraram cidadãos americanos, tentaram punir empresas americanas sem passar pelo devido processo legal. Bom, tem que falar a verdade, amigo. Não pode ser assim, isso não é jornalismo. Fale a verdade. Ministro do STF que censurou cidadão americano em território americano, que bloqueou bens de empresas americanas no Brasil sem passar pelo devido processo legal, diplomático. Vamos falar a verdade. Sanções devem ser já no âmbito da lei Magnitsky. Magnitsky, ó, ele pronunciou certo, tá, gente? Às vezes você está na dúvida da pronúncia. A pronúncia correta é Magnitsky. Magnitsky. Que prevê sanções secundárias, ou seja, empresas, entidades, organizações que tenham relações ou negócios com esses alvos das sanções podem ser punidas se mantiverem essas relações com eles. Então, como exemplo, um banco, né? Os bancos precisam fazer operações cambiais, precisam ter acesso a outros bancos americanos para poder ter acesso ao dólar. Então, esses bancos seriam ameaçados de perder esse acesso às instituições, ao sistema financeiro americano, se mantivessem, por exemplo, contas correntes, né, dessas pessoas. E já existe um plano também de escalada, uma vez que eles... Calma que tem mais, tá? Gmail, Microsoft, Spotify, Netflix, Apple, Google Play, tudo são de empresas americanas que passarão a não mais aceitar as pessoas sancionadas. Então você imagina o que é você perder o seu e-mail. Só imagina por um instante o que é perder seu e-mail, não poder ter uma conta na Apple, uma conta no Google Play.
é voltar a viver na idade da pedra. Entendem que Cartão de crédito, esquece também. O governo brasileiro deve reagir a essas novas medidas e, depois dessa reação, vai reagir, vai mandar jabuticaba para o Donald Trump. Então deve haver novas retaliações americanas e no plano está prevista a retirada das credenciais da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti Ribeiro. Que ninguém nem sabia que existia lá. Tá? Seria então uma suspensão, né, das relações diplomáticas. O presidente Trump não nomeou embaixador no Brasil e, segundo a minha apuração, não pretende nomear enquanto o presidente Lula estiver no governo. Cara, que é isso? O Brasil se juntou ao eixo do mal de tal forma, cara. Terrorista, narcoditadura, só o que não presta, Irã, Rússia. Acabou de sair lá do negócio do Holocausto, um ato terrível, uma coisa horrorosa, uma coisa que o Hitler teria inveja do Lula hoje. E as consequências virão. As consequências virão. Mas não virá só para ele. Virá para aqueles que fomentaram, né? Aqueles que tiraram ele da cadeia e colocaram ele na presidência. A briga, estou avisando para vocês aí, ó, pessoal que assiste meu vídeo para denunciar. A briga não é com a gente mais. A briga é com eles. A briga é porque o Brasil se tornou um país aliado com realmente o nazismo, o fascismo, com o terrorismo, com o que não presta, com o narcotráfico, com o ditador. E aí o mundo democrático vai cada vez mais isolar o nosso país. A culpa é de quem colocou esse criminoso na presidência. A culpa é da imprensa que ficou batendo palma e passando pano para um ditador no STF. Não é nossa. Nós estamos desde o início tentando lutar por verdadeira democracia, respeito à Constituição e liberdade de expressão, que hoje no Brasil parece que é a maior ameaça para essa supremocracia, é que exista liberdade de expressão no nosso país. Bomba! Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras e, quem diria, Moraes vai provar do seu próprio veneno. Boa tarde pra você, minha querida, meu querido amigo, que não está sendo investigado pelo governo americano, que não está tendo seu patrimônio, suas propriedades, seus bens sendo levantados e bloqueados pelo governo americano, e que não teve seus vistos já cancelados, nem vai ter o seu nome numa listinha muito especial chamada Magnitsky. Nesse nosso segundo encontro com justiça do dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como a Casa Branca se manifestou dizendo que o tarifaço vai acontecer no dia 1º de agosto, porque o governo Lula minimizou a preocupação de Trump com Bolsonaro, o que fez a Casa Branca mandar um recado assustador para Lula e para o STF. E, em segundo lugar, eu vou te mostrar um vídeo de uma apuração de uma jornalista do UOL dizendo com todas as letras: o governo Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras. E vai ter um bônus. Eu vou te mostrar como que Alexandre de Moraes vai provar do seu próprio veneno. Bora então direto para o primeiro ponto com essa matéria que saiu no portal UOL, e as duas apurações da nossa análise de hoje são da mesma jornalista, a Mariana Sanches. Olha aí. Itamaraty minimizou preocupação dos Estados Unidos com Bolsonaro, diz oficial de Trump. Olha o tamanho da bronca em que o governo Lula e o STF nos meteram. Um funcionário sênior da administração de Donald Trump afirmou à coluna que não vê possibilidade de qualquer negociação adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% contra o Brasil a partir do dia 1º de agosto, ou seja, não vai ter adiamento das tarifas. Isso porque, até o momento, o país, o Brasil, não apresentou nada sério a ser negociado. O argumento é o mesmo ventilado nos bastidores pela Casa Branca ontem, de que nenhum avanço aconteceu porque os brasileiros não se engajaram suficientemente para isso. Questionado sobre qual seria o engajamento esperado do Brasil nesse momento, esse funcionário que pediu anonimato para comentar o assunto por não ter autorização para falar sobre o tema publicamente, afirmou que a discussão não pode se pautar apenas em comércio, já que a preocupação primordial de Trump seria outra. Gente, adivinhe qual que seria a preocupação do Trump, hein? Tente adivinhar. Eu vou dar 5 segundinhos aí para você pensar e para você escrever aqui nos comentários. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, escreveu? Bora ver qual que é a preocupação. O Itamaraty minimizou as preocupações de Washington sobre o ex-presidente Bolsonaro e a liberdade de expressão.
em detrimento do seu governo e do seu povo. O assunto agora se agravou muito além das expectativas deles, afirmou o funcionário da gestão Trump. Quem diria? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas, não é mesmo? Puxa vida, é realmente um choque, né? A gente jamais saberia disso pelas várias manifestações do Trump reclamando da caça às bruxas contra Bolsonaro, da perseguição política e judicial que ele sofre aqui no Brasil, dos abusos do STF contra a liberdade de expressão, inclusive contra cidadãos e empresas americanas. Realmente é algo chocante, né? Não dava nem para imaginar. Mas mais impactante ainda é o quanto Trump está inabalável na sua determinação de ir até o fim. Olha só esse recado assustador que veio da Casa Branca. O presidente Trump foi claro e o governo americano dispõe de uma ampla gama de ferramentas que pode e irá usar para promover suas prioridades. Moraes e sua turma apenas testemunharam o início disso. Isso está longe de acabar, disse essa fonte do governo Trump. E agora bora para o próximo ponto, para o segundo ponto, porque não só o tarifaço vai acontecer diante da falha gigantesca do governo Lula, da incompetência de Lula em negociar com o governo Trump, mas os americanos estão indo com tudo para cima do patrimônio das autoridades brasileiras. Já estão investigando o patrimônio dos ministros. Olha aí comigo. O que é a Lei Magnitsky, né, Natália? Essa é uma lei que foi criada ainda na gestão do Obama e que, a princípio, mirava funcionários do Kremlin, funcionários russos que tivessem praticado atos graves de violação de direitos humanos ou de corrupção. E aí, então, quais eram as punições previstas? Restrição para entrada nos Estados Unidos, e isso já não seria mais uma questão, porque a gente sabe, por exemplo, que o Alexandre de Moraes já está com essas restrições, assim como seus familiares. Mas, além disso, proibição de transação em dólar com qualquer instituto, com qualquer instituição financeira que opere nos Estados Unidos, e, portanto, aí, quer dizer, é uma avenida aberta, já que hoje, por exemplo, a gente tem as bandeiras dos cartões de crédito Visa e Mastercard, que são americanas e que operam no mundo inteiro. Essa seria uma limitação, por exemplo. Já não seria possível, em tese, potencialmente não seria mais possível ao ministro Alexandre de Moraes ter um cartão de crédito ou mesmo de débito com essas bandeiras. E proibição e congelamento de bens aqui nos Estados Unidos. O ministro nega que tenha bens aqui, mas isso poderia atingir um familiar seu, e a gente sabe que tem havido um levantamento em relação a propriedades de autoridades brasileiras aqui nos Estados Unidos pelo governo Trump, Natália. Então, assim, é o que um especialista nessa lei da Universidade da Austrália me chamou de uma camisa de força financeira. Os bolsonaristas gostam de dizer de pena de morte financeira. Ele vai menos longe nisso, mas diz que realmente é um tipo de punição que traz consequências graves para a vida da pessoa que é atingida por ela. E seria imposto sem que o ministro tivesse sequer condição de se defender nesse momento, Natália. Então, num segundo momento, ele até poderia se colocar, mas agora seria, digamos assim, a revelia, uma punição imposta pelo governo Donald Trump. Vocês perceberam o que a jornalista falou? Esse aqui é o meu bônus para você. Além do governo americano estar levantando o patrimônio das autoridades brasileiras, as sanções, como as da Lei Magnitsky, seriam impostas sem que o ministro Alexandre de Moraes sequer tivesse a chance de defesa. Olhem a ironia do destino. Logo Moraes, que tanto abusou do seu poder contra centenas de pessoas sem conceder a elas o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, à paridade de armas, garantidos pela nossa Constituição, ao julgamento por um juiz imparcial. Moraes vai, enfim, provar do seu próprio veneno. A terra plana, ela não gira, ela capota. Sessões virtuais podem garantir mandato de Eduardo Bolsonaro até 2026. Deputado permanece nos Estados Unidos e pode evitar perda do cargo com presença remota nas votações da Câmara. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. A flexibilidade do regulamento da Câmara dos Deputados pode permitir que o deputado Eduardo Bolsonaro do PL se mantenha no cargo, mesmo morando fora do Brasil. O parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos e afirmou que não pretende voltar ao país por temer ser preso. Ele diz estar disposto a abrir mão do mandato, mas isso pode nem ser necessário. A atual gestão da Câmara, comandada por Hugo Mota, do Republicanos, tem priorizado sessões virtuais. O modelo abre margem para que Eduardo exerça um mandato remotamente, até ao menos o fim do primeiro semestre de 2026. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, neste ano, a Câmara realizou 64 sessões de votação no plenário.
Dessas, 42% foram virtuais. Nesses casos, os parlamentares podem registrar presença e votar pelo aplicativo Infoleg de qualquer lugar do mundo. A única exigência é que providencie conexão à internet com capacidade suficiente para transmissão segura e estável de áudio e vídeo, informou a casa.